Dimensionamento estrutural, modelagem estrutural. Vínculos. Vínculos são elementos que impedem o deslocamento de pontos das peças, introduzindo esforços nesses pontos correspondentes aos deslocamentos impedidos. Os deslocamentos podem ser de translação ou rotação. Reações e apoios e conexões para uma estrutura bidimensional. Pressupõe-se que a estrutura que está sendo analisada e as forças a elas aplicadas estão contidas no mesmo plano, assim como as reações necessárias para se manter a estrutura na mesma posição estarão também contidas nesse plano. Podem ser divididas em três grupos que correspondem a três tipos de apoios ou conexões: o deslocamento em duas direções e uma rotação, deslocamento x, y e uma rotação. Reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Apoios e conexões que causam essas reações são do tipo que inclui roletes, superfícies, suportes basculantes, superfícies sem atrito, hastes de conexão e cabos curtos, cursor em hastes sem atrito e pinos sem atrito em fendas. Cada um desses apoios e conexões pode impedir o movimento em uma direção apenas, e a linha de ação é conhecida e indicada no diagrama de corpo livre. Cada uma dessas reações também envolve apenas uma incógnita para descobrir a intensidade da reação. Reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. São do tipo pinos sem atrito, ajustados em furos, articulações e superfícies rugosas. Esses apoios e conexões podem impedir a translação do corpo livre em todas as direções, mas não podem impedir o corpo de girar em torno da conexão. As reações desses grupos envolvem duas incógnitas e são geralmente representadas por seus componentes x e y. Articulação, rótula ou apoio de segundo gênero. Um exemplo do movimento é a dobradiça. O terceiro caso são reações equivalentes a uma força e um binário. Essas reações são causadas por engastes que impedem qualquer movimento do corpo livre e, portanto, o imobilizam totalmente. Reações desse grupo envolvem três incógnitas que geralmente consistem nos dois componentes da força em um momento binário: a força em x, a força em y e o momento aqui em z. O engaste ou apoio de terceiro gênero. Esse último caso é o caso das reações em apoio de conexões para uma estrutura tridimensional. As reações variam de forma única e direção conhecida, exercida por uma superfície sem atrito, ao sistema força binária exercido por um engaste. Uma maneira simples de determinar o tipo de reação correspondente a um dado apoio ou conexão é o número de incógnitas envolvidas e achar quais dos 6 movimentos fundamentais, translação na direção de x, y e z, e a rotação em torno dos eixos x, y e z, são permitidos e quais movimentos são impedidos. Geralmente, se as reações envolvem mais de 6 incógnitas, há mais incógnito do que equações, e algumas das reações são estaticamente indeterminadas. Outro caso também, se as reações envolvem menos de 6 incógnitas, há mais equações do que incógnitas, e algumas das equações de equilíbrio não podem ser satisfeitas. Em condições gerais de carregamento, o corpo rígido só estará parcialmente vinculado. Tipos de forças que atuam em estruturas. As forças externas que agem nas estruturas são chamadas de cargas e são basicamente dois tipos: de ventos e gravitacionais. Forças de superfície: a força que se distribui sobre a superfície do corpo, a água e o vento. Esse é o exemplo, né? Força linearmente distribuída: uma força que age sobre a faixa muito estreita da superfície do corpo.
para efeito de cálculo é suposta distribuída sobre sua linha. Força concentrada, força que age sobre a área muito pequena da superfície do corpo, para efeito de cálculo é considerada aplicada em um ponto. Força de massa ou de corpo, a força proveniente da aceleração aplicada aos elementos do corpo, o esforço exercido devido à ação da gravidade. Esse é o exemplo. Dimensionamento estrutural. O cálculo ou dimensionamento de uma estrutura deve garantir que ela suporte de forma segura, estável e sem deformações excessivas todas as solicitações a que está submetida durante sua execução e utilização. De acordo com o item 14.2.1 da NBR 6161/18 de 2003, o objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a finalidade de efetuar verificações de estados limites, utilizar últimos e de serviço. A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações, deslocamentos em uma parte ou em toda a estrutura. Não se pretende que a estrutura tenha segurança total. Todos os fatores aleatórios que intervêm em uma edificação no processo de concepção, execução e utilização. Basicamente, a insegurança está relacionada às seguintes incertezas, né? Resistência de materiais utilizados, é o primeiro caso, né? A duração da aplicação das cargas, a fadiga, a fabricação são exemplos desses. Pelas condições de execução da obra e pelos ensaios que não reproduzem fielmente as situações reais. Características geométricas da estrutura. No caso é a falta de precisão na localização da seção transversal dos elementos e na posição das armaduras. E ações permanentes e variáveis. Objetivamente, o cálculo dimensionamento de uma estrutura consiste em uma das seguintes operações: comprovar que uma seção previamente conhecida é capaz de resistir às solicitações desfavoráveis que possam atuar, e também dimensionar uma seção ainda não definida completamente. Algumas dimensões podem ser impostas antes do cálculo, como a largura de uma viga sobre uma parede, a fim de que se suporte as solicitações máximas a que se possa estar sujeita. Classificação das cargas quanto à frequência de atuação. Segundo a NBR 6120, para cálculo de cargas estruturais, que tem como objetivo esta norma fixa as condições exigíveis para a determinação dos valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas especiais. 1.2. Os efeitos desta norma. As cargas são classificadas nas seguintes categorias: carga permanente e carga acidental. Condições específicas. Cargas permanentes, CP. Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. Elas sofrem ações permanentes diretas e ações permanentes indiretas. O que são essas ações permanentes diretas? Elas são peso de equipamentos fixos, empuxos de terra, etc. E as ações permanentes indiretas são recalques de apoio, retração, fluência do concreto, imperfeições geométricas e proteção. O cálculo é o peso da própria estrutura mais o peso dos elementos construídos permanentemente ligados à estrutura.
Cargas acidentais é toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função de seu uso. Um exemplo são pessoas, móveis, materiais diversos, veículos, entre outros. As cargas verticais que se consideram atuando nos pisos de edificações, além das que se aplicam em caráter especial, referem-se a carregamentos devidos a pessoas, móveis, utensílios e veículos e são supostas uniformemente distribuídas, com valores mínimos indicados em uma tabela. Ações excepcionais, são ações de duração extremamente curta. E com muita baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da construção. Esse é o último caso. Como computar os efeitos de carregamentos distribuídos? Todas as cargas se distribuem de maneira diferente em todos os elementos da estrutura e devem ser considerados separadamente. Exemplos: a laje. Como a laje é uma superfície, logo a carga que atua sobre esta se distribui uniformemente. Vigas. As vigas, diferentemente da laje, são consideradas elementos lineares. Logo, as forças que atuam sobre elas são da mesma forma lineares. Aqui está o cálculo, né, das vigas. É o próprio peso dela, mais o peso de toda a carga da laje, mais o peso das paredes. Aqui eu tenho um exemplo, né, de carregamentos. Considere um trecho retilíneo de um elemento estrutural qualquer submetido a um carregamento distribuído conforme a lei da variação definida através da função Q de x. Continuando aqui, né? Considere esse trecho, né? Aí, nas equações de equilíbrio, o carregamento deve contribuir no equilíbrio da força e o equilíbrio do momento. Aqui está a distância e aqui estão as forças que incidem verticalmente sobre a ação dessa função aqui. Para o estabelecimento dessas contribuições, deve-se entender o carregamento distribuído como uma combinação de infinitos carregamentos concentrados infinitesimalmente equivalentes aos carregamentos distribuídos ao longo das infinitas subdivisões de comprimento dx. No caso, esse daqui, você considera pequenas partes apenas dos carregamentos. Esse é analisado dessa forma. A força resultante equivalente ao carregamento distribuído é dada por essa equação aqui, Fq igual a integral de df, que vai de 0 até d, que é o deslocamento, todo o comprimento, qx dx, que geometricamente pode ser interpretada como a área da figura representativa do carregamento distribuído. No caso, essa área aqui de baixo, toda essa área aqui de baixo. O momento equivalente gerado pelo carregamento distribuído em relação ao ponto A é dado em relação a esse ponto aqui, no caso, dos dois gráficos, é dado por essa equação aqui. Momento de A em relação a Q é igual a essa integral aqui, que vai de d mais x dx, de 0 até d mais x, q de x dx, que geometricamente pode ser interpretado como um momento estático de área da figura representativa do carregamento distribuído. Muito bem.